Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9. Primeiro Coríntios, capítulo 9, a partir do versículo 16, o apóstolo Paulo diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá, porque sendo livre de todos, fiz-me escravos de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei, para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. À luz desse texto, eu quero meditar com vocês sobre o tema: todo crente é um ganhador de almas. Ganhar almas para Jesus Cristo deve ser o propósito da igreja, da sua liderança e dos seus membros. Se você está aqui hoje, é porque Deus usou alguém para levá-lo a Cristo. E a pergunta que eu faço é: você vai chegar no céu sozinho? Quando chegar lá no céu, tem alguém que está lá porque você o evangelizou? Porque você levou a Cristo? As estatísticas apontam que mais de 90% dos membros da igreja hoje nunca tiveram a experiência de levar alguém para Jesus. E o grande desafio nosso, e eu quero nesta manhã persuadi-lo à luz do texto bíblico, esperando que o Espírito Santo fale ao seu coração, é que você tome uma atitude na sua vida de ser um ganhador de almas. Amém? Há muitas citações sobre esse assunto. Eu quero citar aqui algumas, mas principalmente a do fundador do presbiterianismo, chamado John Knox, que era um homem de oração, e ele ficou conhecido pelo ímpeto que ele tinha em ganhar almas para Jesus, e ele orava sempre: dá-me a Escócia ou eu morro. Nicolaus Zinzendorf, o pai dos moravianos, ele diz: eu tenho apenas uma paixão, é ele só. O mundo é o campo
e o campo é o mundo. E daí em diante, aquele país será meu lar, onde posso eu ser usado para ganhar almas para Cristo. David Brennan, o primeiro missionário batista inglês, ele diz: não me importava o lugar ou a maneira em que tivesse de morar, nem por qual sofrimento tivesse de passar, contanto que pudesse ganhar almas para Cristo. Quando dormia, sonhava com isso, e ao acordar, a primeira coisa que me preocupava era essa grande obra. Eu não tinha outro desejo a não ser a conversão dos perdidos. Um dos grandes pregadores batistas, John R. Jowett, ele diz: a alegria de ganhar uma alma é indescritível. Quando ganhamos uma alma, ficamos possuídos de paixão pelas almas. Ganhe uma alma e você desejará uma multidão. Depois dessas citações, não empolgou ninguém, eu vou para o texto. Estou me esforçando, né? O apóstolo Paulo, ele vai usar aqui esse conceito. Tem muitos que dizem: pastor, esse conceito de ganhar alma não é bíblico. É bíblico. É bíblico. Abra a sua Bíblia, por favor, lá em Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Provérbios 11, 30. O que é que diz o texto sagrado? Vamos ler juntos? O fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Ganhar almas é um termo de conquistar, de trazer, de ganhar, de obter. A palavra, o verbo ganhar, aparece aqui nesse texto 8 vezes, Paulo usando esse verbo. Jesus, nos seus sermões e muitas vezes nas suas pregações, ele usava essa expressão de que adianta o homem ganhar o quê? O mundo inteiro e perder o quê? A sua alma. E a grande pergunta é: mas por que nós temos que ganhar almas para Cristo? Por que nós temos que evangelizar e conquistar essas pessoas? Claro, é o Espírito Santo que faz isso, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é o Espírito Santo que produz a regeneração, mas nós temos que ter isso como estilo de vida, como projeto de vida. Você já imaginou as pessoas que estão ao seu redor, na sua família, no seu relacionamento de trabalho, pessoas que não estão salvas ainda? E Jesus é bastante claro que se elas morrerem em seus pecados, elas estão condenadas eternamente. Será que não existe da minha parte, da sua parte, essa preocupação? Quer dizer, eu já estou salvo, tudo bem. Aí você canta aquela música de Roberto Carlos: que você me aqueça neste inverno e que tudo mais vai para o inferno. Você não canta, mas você age assim. As pessoas são mais de 60 milhões de pessoas que morrem anualmente por algum problema natural de saúde. 60 milhões. E essas pessoas estão partindo para a eternidade. Elas estão salvas. Elas conheceram a Cristo. Veja o que Paulo vai colocar aqui para a gente. Paulo vai colocar versículo 16, por favor, lê comigo, o que diz? Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me, pois sobre mim pesa esta o quê? Então presta atenção, pregar o Evangelho e ganhar almas para Cristo é uma o quê? Obrigação. E o que é que determina, o que é que gera uma obrigação? É justamente um mandamento. Um mandamento. Jesus diz: indo,
fazei discípulos de todas as nações. Lá em Marcos capítulo 16, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Vocês são minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E o que Paulo está colocando aqui, irmãos, é que nós temos a obrigação. A grande comissão, ou ela é grande, no seu sentido de ser prioridade nossa. Se ela é grande, nada pode substituir a grande comissão. Nós temos o mandamento, nós temos o conteúdo da mensagem, nós temos o poder do Espírito Santo, e nós temos as pessoas, o quê? Diante de nós. Mas Paulo vai dizer, uma segunda qualidade de um ganhador de almas. A primeira é que ele prega por obediência. E ele diz assim: porque ai de mim, se não pregar o quê? O evangelho. Todos nós deveríamos clamar: dê-me almas ou morrerei. Preste atenção, irmãos. Pastores que não ganham almas estão com o ministério falido. Igrejas que não ganham almas estão morrendo. Crentes que não ganham alma precisam rever a sua conversão. Será que eu sou crente mesmo? Sabe por quê? Por uma razão muito simples. É que somente os crentes podem ganhar almas. Somente a igreja pode gerar outras igrejas. Somente pessoas convertidas poderão gerar novos convertidos. Essa responsabilidade e essa capacidade, essa missão está nas minhas mãos. Essa é uma obrigação que Deus nos deu como igreja de Cristo. Mas em segundo lugar, veja no versículo 17, lê comigo aí, 1 Coríntios 9, 17, o que é que diz? Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está o quê? Confiada. Então é uma obrigação, e Paulo vai agora usar o quê? Uma responsabilidade. Responsabilidade de quê? Da minha identidade, porque eu sou dispenseiro. Dispenseiro. A palavra dispenseiro aqui é a palavra mordomo. Mordomo. E o mordomo é aquele que administra os bens do seu senhor. É aquele que cuida da alimentação dos da casa e de si mesmo. É o economos, o economista. O que Paulo está colocando aqui? Ele diz: olha, se eu não faço isso por boa vontade, eu tenho que fazer isso, pregar o evangelho e ganhar almas para Cristo, porque eu vou prestar contas das oportunidades e dos talentos que Deus colocou sobre a minha mão. Todo mundo se lembra aqui de Mateus capítulo 25? Todo mundo se lembra que Jesus conta lá a parábola dos talentos. E às vezes a gente fica pensando que talento é só dinheiro, só coisas materiais. Não. Deus colocou nas nossas mãos o evangelho. Veja o que Paulo vai dizer, por favor, lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 4 e 15. Romanos 1, 14 e 15. Vamos ler juntos? O que diz? Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso,
quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Veja, Paulo diz, eu tenho uma dívida, eu sou um devedor. E essa expressão significa que eu sou devedor porque eu recebi uma responsabilidade. E Deus coloca pessoas, relacionamentos, oportunidades na minha vida para que eu possa fazer a gestão dessa mordomia. Então, pense um pouquinho onde você trabalha, onde você está, onde Deus colocou você, as pessoas que estão ao seu redor. Essas pessoas estão aí pela providência de Deus, pela graça de Deus, e você, como um ganhador de almas, tem a responsabilidade, o dever, a obrigação de pregar o Evangelho para essas pessoas. Está chato o sermão, né? Chega logo no domingo, às 8 da manhã, uma puxada de orelha dessa. Vamos voltar lá para o texto. Terceira qualidade. Eu tenho a obrigação. Eu tenho a responsabilidade. Paulo vai colocar no versículo 19, por favor, leia comigo. Terceira qualidade de um ganhador de almas, o que ele diz? Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar. Pronto. Ele vai usar, fiz-me servo. E a palavra servo aqui é a palavra doulos, no grego, aquele que não tem vontade própria. Alguns, quando pegam esse texto aqui, e dá uma tossida nesse texto, porque Paulo diz assim, procedi para com os judeus como judeus, como se vivesse sob o regime da lei. Então é o seguinte, pastor, se a gente vai evangelizar na Cracolândia, nós temos que chegar lá e fumar um crack e usar aquele linguajar lá do pessoal, é isso que Paulo está dizendo? Vai falar com um adolescente, você vai usar aquela linguagem retardada? Não, não é isso que ele está dizendo. O que Paulo está colocando aqui, quando ele diz, quando eu me fiz, ele diz assim, eu me coloquei no lugar deles, para ter uma compreensão do que é que o judeu pensa, para eu fazer a abordagem para o judeu. Por isso que Paulo, quando ele chegava na cidade, o primeiro local que ele se dirigia era nas sinagogas. Por que nas sinagogas? Porque Paulo não tinha Bíblia. Os livros, as cópias da Bíblia, estavam lá nas sinagogas. E ele chegando lá, ele abria o Antigo Testamento, não tinha o Novo Testamento, e expunha as Escrituras, explicando que Jesus Cristo era o cumprimento daquilo que foi profetizado, o Messias, o Filho de Deus. Então Paulo, ele procedia como judeu nesse sentido. Nesse sentido. Vocês se lembram que Paulo está defendendo aqui não é o politicamente correto. Porque Pedro, quando chegou lá com os judaizantes, lá em Gálatas, ele ficou contra os gentios, contra os cristãos novos, e começou a defender os judaizantes. E ele foi repreendido por Paulo, face a face, por aquele comportamento dúbio. Então não é isso que Paulo está colocando. Paulo está colocando, eu me identifico com todos aqueles que precisam ser salvos, que necessitam da salvação. Eu me coloco no lugar deles para ganhar o maior número, o quê? Possível. O grande desafio nosso, irmãos, é esse. É ganhar o maior número possível de pessoas para Jesus. Amém?
Romanos, vamos lá para Romanos, capítulo 15. Versículo 22, Paulo diz: essa foi a razão, porque também muitas vezes me senti impedido de visitar. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessa região, e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha. Pois espero que de passagem estarei convosco, e para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Presta atenção que Paulo está dizendo: não tem mais campo aqui para mim, não tem mais atividade nessas regiões. Por que Paulo diz isso? Se você for para Atos, quando Paulo está lá na Ásia, diz que através da pregação de Paulo, toda a Ásia foi alcançada. E Paulo está dizendo: eu quero pregar agora onde Jesus ainda não foi pregado. E nós temos que nos lembrar que onde Jesus foi pregado, onde nós estamos pregando aqui, tem muita gente que ainda não ouviu e não entendeu ainda, de forma racional, a explicação do que é o Evangelho da graça de Deus. O grande desafio que nós temos como igreja é ganhar o maior número possível. Veja no versículo 22, por favor. E aqui ele diz assim: fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar o quê? Os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de que por todos o quê? Modos salvar alguns. Que todos os modos são esses? Às vezes você dá uma Bíblia para o cara, você dá um livro, você arrasta o cara para o culto, traz ele para a igreja, e ele ouve o Evangelho. Às vezes você é como aquele amigo dos aleijados lá de Mateus. Eles não conseguiram entrar pela porta, eles então tiraram o telhado da casa, amarraram o doente numa cama e colocaram o homem diante de Jesus. É o que está acontecendo agora no nosso encontro de casais lá no acampamento, em Tietê. 40 casais estão fazendo o encontro, e o encontro significa encontro de casais com Cristo. Vamos ter depois também o encontro de jovens com Cristo. Ou seja, todo o esforço da igreja, todo o foco da igreja é levar as pessoas a ter uma experiência com Cristo. Eu queria que você fosse, por favor, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Você faz academia? Seria bom você aprender a evangelizar na academia. Veja que Filipe, ele vai evangelizar correndo. É de Deus, veja aí. Versículo 26 diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te, vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Esse se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, Eunuco, alto oficial de Candace, rainha de Etíope, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-se desse carro e o quê? Acompanhe. Isso é um ministério de evangelização internacional, né? O Espírito diz: vai, corre atrás da charrete aí, da carroça. E ele vai, correndo. Diz o versículo 30, correndo Filipe,
ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendeis o que lês? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Preste atenção. Toda pessoa que lê a Bíblia não entende a Bíblia. Precisa de um crente para explicar a Bíblia para ele. Foi feita uma pesquisa na Sociedade Britânica de Bíblias, que todas as pessoas que ganham as Bíblias, elas leem as Bíblias, mas elas precisam de que alguém explique para elas o sentido. Ele estava lendo Isaías 53, quem é esse servo sofredor? Aí você vai descobrir. E no versículo 34, lê comigo Atos 8:34, o que é que diz aí? Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Versículo 35. Então Filipe o quê? Explicou. E começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhes o quê? Começou por essa passagem. Explicou para eles o sentido do texto das Escrituras. Nós temos esse ministério. E Paulo diz assim: é fácil? É prazeroso? Não, é difícil. Ele diz: tudo faço, versículo 23, por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o quê? O alcanceis. Agora, é difícil, mas a gente tem que se esforçar para chegar. É o esforço de um atleta. E ele diz: assim corro também eu, não sem meta, assim luto não como desferindo golpe no ar, mas esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser o quê? Desqualificado. Você conhece a história de gente que ganhou gente para Jesus e depois se desviou. Então Paulo diz: eu faço isso não porque eu sou melhor do que ninguém, porque o evangelho que eu prego é o evangelho que eu necessito, é o evangelho que eu preciso. E eu preciso pregar o evangelho todos os dias para mim. O evangelho tem que ser aplicado na minha vida todos os dias, para que eu não fique o quê? Desqualificado. O evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, tanto aquele que prega quanto aquele que ouve. Então quero lançar o desafio hoje. Nós vamos montar o galpão, 1.500 pessoas, e fazer 4 cultos com transmissão. E nós vamos ganhar o maior número o quê? Possível de pessoas. Então não ponha limites. Ah, pastor, igreja com 200 membros é uma benção. Vamos plantar outra de 200. Eu nunca vi isso. Eu vi isso no discurso. Porque quem acrescenta os que são salvos dia a dia é o Senhor. A Bíblia fala: eu plantei, Paulo diz, Apolo regou, mas o crescimento vem de Deus. Aí você vai dizer para Deus que Ele deve só converter tantos e tantos? Não. Você quer ensinar Deus a ser Deus? A administrar a soberania dEle, o amor dEle, a misericórdia dEle? Feche os seus olhos aí, vamos orar? Senhor Deus, nós nos colocamos diante de Ti, o Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa vida, o testemunho que nós temos dado em todos os lugares onde passamos. O Senhor tem colocado recursos e oportunidades diante de nós, para que nós possamos ganhar pessoas para Ti, Senhor. Que essa seja a paixão
que essa seja a agenda dessa igreja, de cada crente aqui, de cada membro da igreja, que cada um aqui seja sábio, como diz Provérbios, aquele que ganha almas é sábio. E a sabedoria está justamente em aproveitar as oportunidades, usar o tempo, o modo certo, a abordagem correta. Que cada um se coloque aqui, Senhor, como um missionário, como um ganhador de almas, para que nós possamos povoar o céu e esvaziar o inferno, em nome de Jesus. Abençoa-nos agora, Pai, ao tomarmos a ceia do Senhor, que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando aqui na nossa vida, fazendo a obra de santificação, de quebrantamento, de encorajamento, de força espiritual. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.